Manos e manas, estamos de volta com o Pergunte ao Pastor. Caso queira fazer alguma pergunta, você pode usar o WhatsApp oficial da igreja, 21 24 15 41 77, ou o link que é semanalmente postado nos grupos oficiais da igreja e nas redes sociais. Lembrando que pelo link as perguntas podem ser anônimas, caso não queira se identificar. A pergunta de hoje é: foi Deus quem criou as trevas ou as trevas são somente a ausência de luz? Se Deus fez a luz no primeiro dia e os astros do céu para separar o dia da noite no quarto dia, que tipo de luz era a luz que então separava, ou que separou, a manhã da tarde do primeiro dia, ou no primeiro dia? Há uma ideia de que antes da rebelião de Lúcifer, todo o universo, todo mesmo, era completo e totalmente iluminado, já que Deus, o Criador de todo o universo, é luz. Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. 1 João 1,5. Mas quando Lúcifer, usando os seus privilégios, se rebelou contra a ordem estabelecida, Deus o expulsou da sua presença nos céus, morada dele, de Deus, e aonde quer que Lúcifer, então, transformado em Satanás, caísse, ali não poderia haver luz. Afinal, ele, Satanás, e os seus demônios são chamados de príncipe das trevas, Efésios 6:12, não havendo dúvidas de que, neste caso, o príncipe das trevas maior é o próprio Satanás. Sendo assim, passou-se a ter a ideia de que Deus criou as trevas. Criou as trevas para ser a habitação dos demônios e do príncipe deles, e as trevas, então, se tornaram numa realidade. Olha, a ideia não é simplória, mas é simples demais para explicar a soberania de Deus sobre as realidades criadas. É nesse contexto que se criam as teorias, que surgem as interpretações, entre as quais aquelas que lembram que para Lúcifer rebelar-se, ele fora criado, ele e todos os anjos, com livre-arbítrio, a saber, com o direito de poder rebelar-se, mesmo que não se tivesse a ideia de como isto poderia acontecer. Cremos que todo direito de escolha dado aos anjos após a queda de Lúcifer deixou de existir, de forma que os anjos hoje não podem deixar de ser o que são. Deus, no seu desejo perfeito de ter seres inteligentes que o adorassem, por livre e espontânea vontade, por amor e reverência à sua majestade, criou os anjos desta forma, fazendo existir, em linguagem popular, o que se diz o outro lado da moeda. Se eles foram criados na luz, como seres que por desejo próprio escolheriam sempre a luz, é porque então existia já o reverso da luz, as trevas, se não fisicamente falando, com certeza espiritual e moralmente falando. Não foi Deus e o autor de qualquer ato, obra ou pensamento relacionado com as trevas no sentido espiritual e moral do termo, mas foi Deus o criador desta opção. Usando desta opção, coube a ele, Lúcifer, imaginar, via seus sentimentos, os atos pertinentes às trevas. Ele então fez surgir a inveja, o orgulho, a rebelião, e ele está na origem de todos os pecados e impiedades. Desta forma, não se deve confundir trevas com escuridão, pois tudo que é escuro, se já não recebeu, pode receber a luz. Enquanto as trevas se referem a uma realidade de densa, extensa e intensa escuridão, onde não se sabe onde começa e nem onde termina. Há os que citam como exemplo disto o famoso buraco negro, que não significa ser por isso a morada de Satanás, mas é uma espécie de abismo cósmico que suga para si tudo que se aproxima a uma determinada distância dele, inclusive corpos iluminados. Isso tem a ver com a atração gravitacional, é um fenômeno natural e não espiritual. Quando no Gênesis nós lemos que a terra era sem forma e vazia, e que trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, Gênesis 1:2, as palavras trevas e abismo deram origem, especialmente na Idade Média, às interpretações de que Satanás e seus demônios habitavam neste espaço antes da formação da terra, e aí se citava Paulo falando de Satanás como o príncipe do poder do ar, Efésios 2:2, reforçando-se esta ideia por causa da raiz hebraica da palavra, que nos foi traduzida como abismo e que tem a ver com algo que perturba
e normalmente é aplicada ao mar, conforme lá está nos Salmos 42:8. Intérpretes há, no entanto, que explicam a raiz dessa palavra hebraica, abismo, no sentido de algo que perturba, assim, porque surpreende, deixa as coisas sem explicações. Não é realmente plausível, mas não o surpreender em termos negativos. Sendo que o texto sagrado estava e está passando, conforme explica uma boa parte dos intérpretes do Gênesis, a ideia de que a matéria primordial do nosso globo existia em uma forma fluida, ou líquida, ou fundida, e aí se tem as questões relacionadas às águas atmosféricas, a massa vaporosa que montava a superfície do nosso planeta, que surgiria com a luz para haver ordem e vida. Isto com o se pronunciar da parte de Deus do imperativo haja. Haja luz. Esta foi a primeira ação de Deus que a Bíblia registrou. Não são as luzes que virão em meio às quais surgirão o sol e a lua, resultados desta luz inicial. Esta luz do primeiro dia é o que às vezes se chama de luz cósmica, primordial, é o que vai transformar o caos na manhã da criação, fazendo com que haja o ambiente para a ordenação posterior dos seres na esfera do espiritual. Esta luz equivale não só à realidade da presença de Deus, mas também o seu participar ou participar da sua presença, pois afinal tudo começa com Ele. Deus, que é comparado com a luz, e a sua sabedoria é definida como reflexo da sua a luz eterna, e que encontra a plena realização como tal na figura do Senhor Jesus, a luz que ilumina todos os seres humanos. João 1,9 nos traz a proposta para nós, que nos dizemos seguidores de Jesus, de sermos também, então, luz do mundo. É esta luz que hoje se mede em anos-luz, medida de tempo que se questiona sobre até onde tal medida pode ser literal ou tão somente um simbolismo. É a luz base de tudo que veio à existência. Diferente, portanto, da luz do quarto dia, quando então são criados os luminares para determinar e guiar no planeta Terra o que é noite, o que é dia.